Durante séculos, no coração do Sudeste Asiático, existiu um império grandioso que hoje permanece quase esquecido pela maior parte do mundo. Cercado por montanhas densas, florestas profundas e cortado pelas águas poderosas do rio Mekong, esse reino floresceu como uma das civilizações mais influentes da Ásia continental. Seu nome era Lanshang, conhecido como a Terra de 1 milhão de Elefantes, um título que evocava força, prosperidade e poder militar. Muito antes do Laos moderno surgir como nação, Lanshang dominava vastos territórios, controlava rotas comerciais estratégicas e exercia influência sobre alguns dos maiores reinos vizinhos, incluindo Sião, Birmânia, Camboja e Vietnã. Apesar de sua importância histórica, sua trajetória raramente recebe o mesmo destaque de outros grandes impérios asiáticos. No entanto, sua ascensão, auge e queda ajudaram a moldar profundamente o destino político e cultural do Sudeste Asiático. No século XIV, a região que hoje corresponde ao Laos não era uma entidade política unificada. Em vez disso, era composta por pequenos principados, cidades-estado independentes e diversas comunidades étnicas espalhadas entre vales e montanhas. Embora compartilhassem elementos culturais e linguísticos, esses territórios frequentemente viviam em disputas locais e rivalidades regionais. Foi nesse cenário fragmentado que surgiu Fangun, uma figura destinada a transformar completamente a história da região. Nascido por volta de 1316, Fangun pertencia a uma linhagem real, mas foi exilado ainda jovem devido a conflitos dinásticos. Seu destino levou ao poderoso Império Khmer, no atual Camboja, onde recebeu educação militar, política e religiosa. Durante seu período na corte Khmer, Fangun foi profundamente influenciado pelo budismo Theravada, religião que posteriormente desempenharia papel central na formação cultural de Lanshang. Com o apoio militar do Império Khmer, Fangun iniciou uma campanha ambiciosa para reconquistar sua terra natal. Ao longo de anos de batalhas e alianças estratégicas, ele conseguiu unificar diversos territórios dispersos sob sua liderança. Em 1353, fundou oficialmente o Reino de Lanshang. O nome escolhido refletia tanto prestígio quanto poder. Os elefantes eram fundamentais para a guerra, transporte, agricultura e demonstração de autoridade real. Esses animais gigantescos não eram apenas instrumentos militares, mas símbolos vivos de soberania. Em muitas batalhas, elefantes de guerra carregavam soldados e líderes para confrontos decisivos, criando uma imagem imponente diante dos inimigos. Sob o comando de Fangun, Lanshang rapidamente se expandiu, consolidando-se como uma potência regional. Sua capital inicial foi estabelecida em Luang Prabang, localizada em posição estratégica às margens do Mekong. A cidade não se tornou apenas o centro administrativo do reino, mas também um dos principais polos espirituais da região. Fangun fortaleceu sua legitimidade política promovendo o budismo como elemento unificador. Templos, mosteiros e centros religiosos foram construídos, consolidando a fé como parte essencial da identidade nacional emergente. Um dos símbolos mais importantes dessa nova era foi o Frabeng, uma imagem sagrada de Buda trazida do Império Khmer, que se tornou não apenas um ícone religioso, mas também um símbolo da legitimidade monárquica. Sua importância foi tão profunda que a própria cidade de Luang Prabang recebeu esse nome em sua homenagem. Durante os séculos seguintes, Lanshang prosperou de forma impressionante. Sua localização estratégica permitia controlar rotas comerciais vitais entre China, Índia e outras partes do Sudeste Asiático. Mercadores atravessavam seu território transportando seda, especiarias, metais preciosos, madeira rara, marfim e produtos agrícolas. O rio Mekong funcionava como uma verdadeira artéria econômica, conectando diferentes regiões do reino e impulsionando sua prosperidade. A agricultura, especialmente o cultivo de arroz, sustentava grande parte da economia interna, enquanto o comércio fortalecia suas relações externas. Além da economia, Lanshang possuía uma sociedade profundamente estruturada. A monarquia ocupava o topo, legitimada tanto pela linhagem quanto pela religião. Abaixo dela, aristocratas regionais administravam províncias, enquanto monges budistas exerciam enorme influência social e educacional. A vida rural era predominante, com aldeias agrícolas formando a base econômica do reino. Essa combinação de centralização política, espiritualidade religiosa e produção agrícola criou uma base estável para o crescimento prolongado. Culturalmente, Lanshang desenvolveu uma identidade própria, resultado da fusão entre tradições locais, influências Khmer e heranças Thai. A arquitetura religiosa floresceu, a literatura se expandiu e o budismo Theravada consolidou-se como o principal pilar espiritual da sociedade. Mosteiros passaram a desempenhar funções educacionais importantes, preservando o conhecimento religioso e cultural. Manuscritos, esculturas e músicas cerimoniais floresceram durante esse período, enquanto crenças animistas ancestrais continuaram coexistindo com a religião oficial, criando uma rica tapeçaria espiritual que permanece presente na cultura laosiana até hoje.
Festivais religiosos também desempenhavam papel central. Celebrações budistas, rituais agrícolas e cerimônias ligadas aos espíritos locais reforçavam a coesão social. O calendário religioso influenciava profundamente a vida cotidiana, conectando o reino não apenas politicamente, mas espiritualmente. Entretanto, a posição estratégica de Lanshan também trazia constantes ameaças. O reino estava cercado por potências ambiciosas. A oeste, o reino de Ayutthaya frequentemente disputava influência territorial. Ao leste, Dai Vié expandia seu poder. Ao norte, interesses chineses permaneciam atentos, enquanto ao sul diferentes forças regionais buscavam alianças ou confrontos. Sobreviver nesse cenário exigia não apenas força militar, mas habilidade diplomática sofisticada. No século XVI, Lanshan alcançou seu auge sob o reinado de Setthatirtha, considerado um de seus maiores governantes. Sua liderança fortaleceu o reino em múltiplos níveis. Militarmente, reorganizou defesas, administrativamente, implementou reformas, espiritualmente, expandiu monumentos religiosos. Em 1560, Setthatirtha tomou uma decisão estratégica crucial e transferiu a capital para Vientiane. Mais bem posicionada para defesa e comércio, Vientiane tornou-se novo centro político do reino. Durante esse período, foi construído o magnífico Phadet Luang, monumento que permanece até hoje como símbolo nacional do Laos. Setthatirtha também ficou marcado por sua resistência feroz contra as invasões birmanesas lideradas pela poderosa dinastia Toubou. Enquanto diversos reinos da região sucumbiram ao expansionismo birmanês, Lanshan utilizou estratégias de guerrilha, evacuação populacional e resistência descentralizada para sobreviver. A geografia montanhosa e florestal tornou-se aliada crucial. Embora as cidades fossem ameaçadas, a independência política resistiu por décadas. Apesar de sua força, Lanshan começou a enfraquecer após a morte de Setthatirtha. Disputas sucessórias e rivalidades internas corroeram gradualmente a estabilidade política. O poder central tornou-se cada vez mais vulnerável. Embora o século XVII tenha testemunhado um último período de prosperidade sob o rei Sorigna Vongsa, frequentemente lembrado como o último grande monarca de Lanshan, as fragilidades estruturais permaneciam. Seu reinado trouxe estabilidade, desenvolvimento econômico, fortalecimento religioso e florescimento cultural. Durante essa era, comerciantes europeus começaram a registrar observações sobre Lanshan. Relatos descreviam um reino relativamente próspero, com cidades organizadas, forte presença religiosa e redes comerciais ativas. Embora menos monumental que outros impérios asiáticos, Lanshan impressionava por sua estabilidade e identidade cultural consolidada. No entanto, após a morte de Sorigna Vongsa em 1694, a ausência de uma sucessão clara precipitou o colapso definitivo. Lanshan fragmentou-se em 3 reinos independentes, em Luang Prabang ao norte, Vientiane no centro e Champasak ao sul. Essa divisão marcou o fim da unidade política construída ao longo de mais de 3 séculos. Enfraquecidos, esses reinos tornaram-se cada vez mais suscetíveis à influência e dominação externa. Nos séculos seguintes, os antigos territórios de Lanshan transformaram-se em palco de disputas entre Sião, Vietnã e, posteriormente, potências coloniais europeias. Rebeliões, deslocamentos populacionais e destruição marcaram esse período. Em 1828, Vientiane foi devastada após revolta contra o domínio siamês, simbolizando o colapso definitivo da antiga ordem imperial. Mais tarde, no final do século XIX, a França incorporou a região à Indochina francesa. Mesmo sob domínio colonial, a memória de Lanshan continuou viva entre a população local. Narrativas históricas, tradições religiosas e símbolos nacionais preservaram a lembrança de uma era de independência e poder. Essa herança tornou-se essencial para a formação da identidade nacional do Laos moderno no século XX. Hoje, a influência de Lanshan permanece visível em praticamente todos os aspectos culturais do Laos. Desde a arquitetura dos templos até festivais nacionais, da língua à estrutura religiosa, o antigo império ainda define a essência do país. Luang Prabang continua preservada como símbolo histórico, enquanto Vientiane mantém monumentos que remontam ao auge imperial. Lanshan foi mais do que apenas um reino antigo. Foi o alicerce civilizacional de um povo, uma potência regional que sobreviveu entre gigantes e uma cultura que moldou gerações. Sua história revela como impérios grandiosos podem florescer em regiões frequentemente negligenciadas pelas narrativas globais e também como divisões internas podem levar até mesmo os maiores reinos à fragmentação. A terra de 1 milhão de elefantes permanece como símbolo de resistência, espiritualidade e identidade nacional. Embora seu nome tenha desaparecido dos mapas políticos, sua presença continua viva nas tradições, nos monumentos e na memória coletiva de milhões de pessoas. Lanshan pode ter desaparecido como império, mas jamais desapareceu da história.
Seu legado continua ecoando através das montanhas, dos templos dourados e das águas do Mekong, lembrando ao mundo que alguns dos maiores impérios da humanidade não são necessariamente os mais lembrados, mas podem ser, sem dúvida, alguns dos mais fascinantes. Se você gostou de conhecer a incrível história de Lanshang, a lendária terra de 1 milhão de elefantes, já deixe seu like para apoiar o canal e ajudar mais pessoas a descobrirem histórias fascinantes e esquecidas como essa. Inscreva-se agora para não perder os próximos documentários, curiosidades históricas e viagens nostálgicas por civilizações, impérios e eventos que moldaram o mundo. Ative o sino para receber cada novo vídeo e continue explorando conosco os grandes mistérios e legados da humanidade.